Olá, sejam bem-vindos ao nosso terceiro estudo. Para começar, vamos fazer uma oração. Pai querido, Pai bondoso, estamos aqui para aprender um pouco mais do Teu amor, para aprender um pouco mais, Senhor, do Teu cuidado por nós, para aprender, Senhor, do Teu propósito na nossa vida, dos planos que Tu tens para nós. Que nós sintamos, Senhor, o poder do Teu Santo Espírito atuando na nossa vida, no nosso proceder, nas nossas escolhas, para que assim estejamos preparados, Senhor, para a Tua breve volta. É o que pedimos em nome daquele que morreu em nosso lugar, derramou o Seu sangue, entregou a Sua vida, por amor a nós, Jesus. Amém. Amém. No último estudo, vimos sobre a volta de Jesus. Vimos sobre a manifestação do seu poder e grande glória. Vimos que para muitos isso será o fim do mundo. Mas, será que acaba aí? O que acontece depois? O que acontece depois que Jesus volta? Muitas vezes, quando assistimos filmes, seriados e outras coisas, a gente quer saber, e agora? Acabou? A gente quer ver o que vai acontecer depois. A Bíblia nos mostra o que acontece depois da volta de Jesus. O que será que acontece? Vamos estudar então. Que duas ressurreições haverá? Nós vimos no estudo passado, mas vamos dar uma recordada? Lá em João 5, 28 a 29. Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Atos 24, verso 15. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Então, justos e injustos. Mas como vai ser essa ressurreição de justos e injustos? Vamos ver quando acontece, em que momento os justos ressuscitam, os injustos. Vamos ver, vamos localizar isso na Bíblia, como vai acontecer? Quando então será a ressurreição dos justos? Vamos lá para 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então, quando vai acontecer? Quando Jesus voltar, no início dos 1000 anos. Quando ressuscitarão os ímpios, os injustos? Apocalipse 20, verso 5. Pode ler. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Quando então? No fim dos 1000 anos. 1000 anos mais tarde. Jesus volta, justos salvos ressuscitam, passam-se 1000 anos, então os ímpios, os injustos, ressuscitam. Mas o que acontece nesses 1000 anos? O que vão estar fazendo? O que vai estar acontecendo aqui na Terra? O que vão estar fazendo os justos? Como vão estar os ímpios? Então, quais as condições no início do milênio? Nós vimos a volta de Jesus e vamos ver a morte dos ímpios. 2 Tessalonicenses 2, verso 8. Então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará como o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Os ímpios morrem. Ressurreição dos justos, nós já acabamos de ver lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, que com a vinda de Jesus eles ressuscitam, certo? E arrebatamento dos justos. De novo, a mesma passagem, que nós vemos que
os justos ressuscitados e os justos que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus são transformados e vão encontrar o Senhor nos ares. Prisão de Satanás. Como assim prisão de Satanás? Apocalipse 20, versos 1 a 3. E vi descer do céu um anjo que tinha... Olha. Opa, falha até. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vamos pensar o seguinte: que prisão é essa? Será que vai descer um anjo, vai lá, Satanás, vem cá, deixa eu pôr uma corrente em você? Não. Vocês pensem que não haverá salvos aqui, que estarão no céu. Os ímpios, como nós vimos, estarão mortos. Então, ele vai estar sozinho, ele vai estar numa solitária. Só ele e os anjos caídos, que são conhecidos também como demônios, eles não vão ter a quem tentar. E quais as condições durante o milênio? Vamos lá? Os justos vivem e julgam com Cristo. Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, os justos vão viver e reinar durante 1000 anos, e aqui nós vimos, foram colocados tronos e abriram-se os livros e começou um julgamento. 1 Coríntios 6, de 2 a 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Que julgamento é esse? Se os ímpios estão mortos e os justos estão lá no céu como juízes. Imagine a seguinte situação. Você conhece uma pessoa que foi 10 nessa vida. Era uma boa pessoa, ajudava, e de repente você chega lá no céu e não vê essa pessoa. Você vai chegar para Jesus. Jesus, por que essa pessoa não está aqui no céu? Nós vimos então que abriram-se os livros. Vai ser aberto o livro e falar, ó, vem cá, Celso, deixa eu te mostrar. Está vendo aqui? Essa pessoa tinha um pecado acariciado. Você não sabia, as pessoas não sabiam, mas eu sabia. Ela me rejeitou. Por amor a esse pecado, ela rejeitou o meu amor e eu não pude trazer ela para cá. E mais, você vai ver aquela pessoa que você fala assim, que ele está fazendo aqui? Só fazia coisa errada. Só procurava as piores coisas. Prejudicou todo mundo. Nós temos exemplos na Bíblia como de Manassés, que foi o pior rei. Mandou matar o profeta Isaías. Passou seus filhos pelo fogo. E você vai ter pessoas que você vai conhecer e vão estar lá no céu e você fala assim, Senhor, agora eu quero saber também, por que ele está aqui? Os livros vão ser abertos, você vai falar, está vendo? Ele teve uma vida errada, mas olha o livro aqui, não tem nada mais, sabe por quê? Porque ele se arrependeu, sinceramente. Num momento da vida dele, ele abandonou tudo, aceitou o meu amor e está aqui. Vocês lembram da história do ladrão à direita na cruz? No último momento. Foi uma pessoa terrível, porque para ser condenada para a cruz, é porque ele fez muita coisa errada, mas no último momento ele aceitou. E Jesus prometeu que ele estaria no paraíso com ele. E nós vamos nos ver lá, né? Exato. Como o João está me lembrando, mais ainda, você vai falar, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu,
Justo eu? O Senhor me conhece, o Senhor sabe, o Senhor viu como eu fui. Por que eu estou aqui? E Jesus fala, filho, eu te conheço realmente. E eu sei o seu coração. E eu sei que você se arrependeu. Por isso você está aqui. Essa vai ser a maior surpresa para todos nós, quando nós estivermos lá. E detalhe, esse julgar não é de dar sentença, né? Não é da sentença. Esse julgar aí é só para ver as provas. E mais, vamos ver aqui, a gente viu aqui no verso 3, vamos julgar os próprios anjos. Que anjos? Os anjos caídos. Satanás, que um dia foi Lúcifer, um anjo de luz, e a terça parte dos anjos que ele tirou lá do céu na sua rebelião. Nós vamos entender o que aconteceu, a escolha que eles fizeram e por que eles se perderam também. Bom, os ímpios, como nós vimos, eles vão morrer na volta de Jesus, eles vão estar mortos. Vamos lá em Jeremias 25, 33. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Ninguém vai estar aqui para enterrar. Os corpos jazerão por todos os lados, porque não vai ter quem planteie. Terra vazia. Jeremias 4, 23 a 27. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Ela estará como no início, sem forma e vazia, toda destruída, como nós vimos aqui, todas as cidades derribadas. Não haverá vida, nem vida animal aqui. Será como no início. Satanás preso, nós vimos agora mesmo. Apocalipse 20, verso 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Quais os acontecimentos, então, no fim do milênio? Lá, a Nova Jerusalém desce com Jesus e os justos. Apocalipse 21, verso 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Tem coisa mais bonita para um noivo do que ver aquela noiva toda de branco, toda arrumada, no seu dia vindo na igreja para o casamento? Eu acho que não tem. É a visão que todos esperam, todos se levantam para ver a noiva entrando. E assim é descrita a Nova Jerusalém, como uma noiva arrumada para o seu noivo. Zacarias 14, verso 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então, para essa noiva, para essa grande cidade, cidade dos salvos, a Nova Jerusalém, Jesus vai preparar uma grande planície, uma imensa planície. Vai se localizar onde? No Monte das Oliveiras, e deixará de ser um monte, se transformará num imenso vale, para caber essa magnífica cidade. Os ímpios ressuscitam. Vamos ver isso? Apocalipse 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Como vimos lá atrás, no fim dos 1000 anos, os ímpios ressuscitam. Satanás é solto. Apocalipse 20, verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Vocês lembram que eu falei que a terra não tinha ninguém para Satanás tentar, porque os justos no céu e os ímpios mortos? Agora os ímpios ressuscitaram, então ele é solto da prisão dele. Não é uma prisão de correntes físicas, mas uma prisão de não ter a quem tentar agora. Ele tem de novo a quem tentar. Os seus súditos
os ímpios. Os ímpios tentam tomar a cidade e são consumidos. Apocalipse 20, de 8 a 9. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Imagina, todos os ímpios de todas as eras estão lá, ressuscitados. Um imenso exército estropiado, porque eles ressuscitam com todas as marcas do pecado, mas um imenso exército. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Satanás, como a gente viu, vai tentar de novo as nações. Ele vai mostrar aquela grande cidade, a Nova Jerusalém, linda, de ouro. Vai falar, ó, tá vendo aquela cidade? É minha, é nossa. Vamos lá conquistar. Tá vendo? Vocês são uma multidão tão grande, lá tem poucos. Vamos dominá-la. Mas o que acontece? Nesse momento, desce fogo do céu e os consome. Malaquias 4, de 1 a 3, a gente vai ver o que acontece, os efeitos desse fogo. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis, o meu nome nascerá, o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, esse dia será abrasador. Vimos, vai descer fogo do céu e vai consumir os ímpios, todos os ímpios, inclusive o próprio Satanás. E aqui nós vimos que quando o fogo se apagar, tudo tiver sido consumido, os justos sairão e pisarão os ímpios. Por que pisarão os ímpios? Porque eles terão se tornado cinza sobre os seus pés. E lá em Judas 1, verso 7, vamos esclarecer uma dúvida, porque muitos falam do fogo eterno, que eles vão ser, esse é o fogo eterno, mas quais os efeitos do fogo eterno? Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Exemplo do fogo eterno. Onde se localizavam Sodoma e Gomorra? Sabe onde? Onde hoje está o Mar Morto. Elas foram consumidas, aqui a gente está vendo na Epístola de Judas, pelo fogo eterno, como exemplo do fogo eterno. Se você for lá no Mar Morto, você vai encontrar essas cidades pegando fogo ainda? O fogo está consumindo esse fogo eterno? Não, sabe por quê? Esse fogo eterno é eterno nas suas consequências. É esse fogo que vai consumir os ímpios até virarem cinza. É esse fogo, como consumiu aquelas duas cidades, que hoje é um mar salgado, um mar morto, onde nada vive. Satanás é destruído. Apocalipse 20, verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Eles são lançados nesse fogo eterno, no lago de fogo e enxofre, e são atormentados pelos séculos dos séculos. Sabe por quê? É a não existência. Enquanto os justos estarão gozando da presença de Deus por toda a eternidade, os ímpios, Satanás, seus anjos caídos, terão perdido essa presença de Deus, a vida eterna. Esse é o tormento da não existência. Nunca mais existirão. E Ezequiel 28, verso 19, fala sobre o espanto da destruição de Satanás. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Jamais. Não vai ter um lugar onde
está pegando fogo para sempre, mas jamais subsistirão. E que surgirá então? Vamos lá na segunda epístola de Pedro 3, de 10 a 13. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O que nós vemos? Tudo que existe nesse mundo atual será destruído. Tudo, as grandes cidades, grandes monumentos, nada vai sobrar. Aqui diz que até o próprio céu vai ser consumido. Por quê? Haverá novos céus e nova terra. A terra vai ser recriada, sem mancha, sem mácula, sem qualquer marca do pecado ou de qualquer coisa que lembre o pecado. Então, novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Tem Deus prazer na morte do ímpio? Ezequiel 33, verso 11. Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Não, ele não tem prazer na morte do ímpio. Antes, ele espera que o ímpio se converta do seu mau caminho e se torne um justo. Ele é uma obra estranha de Deus, a destruição do ímpio. Por quê? Porque ele não quer isso. Ele quer a transformação, a redenção do ímpio. Então, para o bem-estar dos justos, Deus é forçado a acabar com o ímpio. Que grupo você vai querer estar? Você vai estar entre aqueles que vão estar dentro ou fora da cidade? A escolha é sua. Eu quero estar dentro. E eu quero que você esteja lá dentro. Mas a escolha depende de você. A escolha depende de mim. A cada momento eu tenho que escolher estar do lado certo. Do lado de dentro da cidade e não do lado de fora. Certo? Aguardo vocês no próximo estudo, tá bom?